Deus, glória ao nome do Senhor. Eu quero convidá-lo, se você tiver Bíblia e quiser acompanhar comigo, Mateus capítulo 14, versículo 25. Vou mencionar o texto e meditar um pouquinho sobre ele, Mateus capítulo 14, versículo 25 diz assim: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram por ele. Mas Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu quero frisar esse texto: andou sobre as águas. Meus irmãos, o que eu posso observar nesta palavra é que Jesus nos chamou exatamente para isso, para viver o sobrenatural de Deus, para viver além do natural. A tempestade era natural, o que eles estavam passando era natural, o medo também era natural. É um instinto de defesa do ser humano, e até muitos animais têm esse mesmo instinto. Então, o medo era natural, a tempestade era natural, o barco era natural, tudo ali que estava cercando eles era natural. Porém, caminhar por cima da água, o ser humano caminhar por cima da água, aí já não era mais natural, já era sobrenatural. Mas o que nós podemos observar é que diante daquela circunstância adversa, eles não vinham sair, eles olhavam para os padrões humanos, eles não viam, eles estavam numa situação bastante complicada. E muitas das vezes na nossa vida, nós, olhando pelos olhos carnais, pelos olhos humanos, nós nos deparamos com obstáculos na nossa vida que muitas das vezes parecem aos nossos olhos intransponíveis. Mas quando nós nos encontramos, isso que é maravilhoso, quando nós nos encontramos com o Mestre, quando nós nos encontramos com Cristo, Ele nos faz viver o sobrenatural. Muitas pessoas falam que Pedro foi um homem de pequena fé, porque em determinado momento em que ele estava caminhando sobre as águas, ele duvidou. Mas se eu e você observarmos, Pedro foi um homem que teve uma grande ousadia. Por quê? Ele ousou descer do barco, ele ousou se arriscar. Meu Deus, no meio de uma tempestade, em alto mar, todo mundo sabe que a profundeza do mar é muito grande, e por mais que a pessoa saiba nadar, que era o caso de Pedro, que eram pescadores, sabiam nadar, mas por mais que soubesse nadar em meio à tempestade, o risco de morte era muito grande. Então, olhando com os olhos humanos, era algo praticamente impossível. E tem mais, até então eles ainda não tinham, a maioria dos discípulos, a Bíblia diz aqui que eles gritaram com medo, porque na visão deles não era Jesus que estava ali. Eles não conseguiram identificar que era Jesus. Eles não conseguiram identificar. Eles acharam que era um fantasma, ou quem sabe apenas uma alucinação que eles estavam tendo, por causa talvez do cansaço, a noite toda lutando contra aquela tempestade. Porém, Pedro foi o único que ousou. Quando Jesus disse: sou eu, não tem mais, sou eu. Pedro respondeu e disse: se és tu, manda-me ir por cima da água. Nenhum dos outros discípulos tiveram essa ousadia. Nenhum dos outros discípulos tiveram a fé que Pedro teve. Eu não me corrija se estiver errado, mas eu acho que nenhum dos outros discípulos caminhou por cima da água. O único homem, além de Jesus, porque ele era homem também, que caminhou por cima da água, além de Jesus, foi Pedro. De todos os outros discípulos que Jesus tinha, nenhum teve tamanha fé de caminhar por cima da água. Mas ele, olhando para Jesus, ele ousou viver o sobrenatural. O que eu aprendo, meus irmãos, é que quando nós
O que é descer do barco? Muitas das vezes, o barco simboliza a nossa razão, a nossa verdade intacta, invicta, muitas das vezes, a nossa opinião, muitas das vezes. Nós nos firmamos em opiniões tão rígidas e tão duras. Muitas das vezes nós nos achamos tão bons, tão capazes de resolver a situação, mas determinadas circunstâncias que são para Deus resolver, e nós queremos fazer do nosso jeito, e ficamos ali presos naquele barco, sofrendo com muitas afrontas, tentando sempre dar o nosso jeito. Quando Jesus nos convida a entregarmos, a nos entregarmos à vontade dele, o que Pedro fez nessa circunstância foi descer da sua opinião, descer das suas convicções e se entregar à vontade perfeita de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar, não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso que Deus propõe para nós. Não é uma visão limitada à natureza humana, não é uma visão limitada aos recursos humanos, ou mesmo às nossas verdades, às nossas crenças, muitas das vezes limitantes, ou crenças de que nós damos conta de tudo e que as coisas têm que ser exatamente do nosso jeito. Muitas das vezes nós chegamos para o Senhor e queremos que Deus faça exatamente como nós queremos. Mas, às vezes, para que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus, nós temos que deixar que Deus faça conforme a sua vontade. A oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade. Só que nós dizemos às vezes: seja feita a tua vontade. Porém, quando Deus começa a modificar a rota, o caminho, para nos direcionar para a sua vontade, nós nos prendemos ao barco da nossa vida. Nós nos prendemos à nossa própria vontade, à nossa razão, e dizemos: não, eu vou ficar, os outros discípulos ficaram no barco. Ele não percebe. E o que mais me chama a atenção é que aqueles que ficaram no barco, eles não viveram o sobrenatural. Porém, o que mais dói, que talvez foi mais dolorido para eles, e o que muitas das vezes é mais dolorido para nós, quando nós desafiamos, quando nós não queremos descer do patamar que estamos, nós não queremos descer das nossas razões para entregar à vontade, nos entregarmos à vontade de Deus, nos entregarmos a uma fé genuína e completa, é que nós vamos ver outras pessoas vivendo o sobrenatural, caminhando por cima das águas, conquistando grandes sonhos, grandes milagres, sendo usados por Deus poderosamente, sendo pessoas abençoadas, e nós vamos continuar presos ao nosso barco, à nossa vontade, à nossa perspectiva de vida, aos nossos sonhos limitados que nós criamos, porque muitas das vezes Deus tem sonhos muito mais grandiosos para nós, e vamos ver outros caminhando por cima da água, e nós só vamos ver. Os discípulos que estavam no barco ficaram olhando, enquanto Pedro caminhava por cima da água. É isso que Deus tem para nós. Vida cristã verdadeira, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. É assim que nós vivemos. Vivemos o sobrenatural. O mundo pode estar um caos, um periférico, a visão ao redor pode estar um caos. Mas a Bíblia diz: 1000 podem cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Então, quando Deus está na vida de um homem, de uma mulher que realmente decide se entregar
deserto, mas se você pesquisar, o deserto é um lugar extremamente hostil à vida, um lugar que de dia dá quase 50 graus de calor, à noite baixa, chega a zero a temperatura, um lugar que não tem água, um lugar cheio, se você encontrar um animal, são animais extremamente venenosos, extremamente peçonhentos, um lugar passivo de assaltos, de guerra, tudo que você possa imaginar. Ninguém quer passar pelo deserto, ninguém quer viver, ninguém vive no deserto, com exceção de alguns povos, mas eles têm água próxima, ali tem só ao redor de fonte, no meio do deserto hostil ninguém vive. As pessoas até podem passar por ali, mas logo elas querem sair dali. Deus tira uma nação do Egito, onde tinha água, tinha comida em abundância, e manda para o meio do deserto. Que loucura é essa? O que era isso? Viver a vontade de Deus. E lá no meio do deserto, Deus dá maná, Deus dá carne, Deus sustenta, Deus faz água brotar da rocha, Deus faz tudo. Por isso é viver a vontade de Deus. Isso é viver o sobrenatural. Muitas pessoas falam que Pedro duvidou. Eu até acredito que Deus permitiu isso ali para mostrar para nós que nós, por mais fé que uma pessoa possa ter, porque se Pedro não tivesse duvidado, talvez nós hoje estaríamos, muitas pessoas até já adoram, né? Mas estaríamos colocando Pedro no topo mais alto. Poxa, o único cara que caminhou por cima d'água, o único cara mesmo, mas daí Deus permitiu, eu já sabia que ele ia duvidar, lá no meio deu uma fraquejada. Mas o que mais me chama a atenção é que, por mais que ele fraquejou lá no meio, ele não morreu, ele não perdeu a sua vida. Ele viu que estava fraquejando, começou a duvidar, olhou para um lado para o outro, ele pediu socorro para Jesus, e prontamente Jesus estendeu a mão e foi o que? E a caminhada continuou, e a vitória continuou. Então, se entregue. A palavra de Deus para hoje é essa: vamos nos entregar totalmente a Deus. Vamos viver o sobrenatural e não se preocupar se lá na frente a gente pode falhar, ou a gente pode dar uma fraquejada. Não importa, se nós fraquejarmos lá na frente, o Senhor estará do nosso lado para estender a mão. Não vamos deixar que o mar, que as ondas venham nos prender as limitações, venham nos prender o barco. Vamos caminhar por cima da água, e se lá na frente a gente precisar, Ele está disposto a nos segurar pela mão e nos ajudar a continuar. Deus nos abençoe.